gente, tudo bem? Começou o Brasileirão, força total, todos os clubes, né? Eu vi todos os jogos, vi o do Fluminense, o do Vasco, do Botafogo e do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, como eu sempre peço a vocês, dá o teu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho aí para vocês ficarem por dentro das novidades do canal. Beleza? Olha só. Eu vou começar pelo jogo do Vasco e Santos que eu vi, um jogão de bola. Só que o Vasco continua pecando muito na saída de bola para ataque. E eu fiz a leitura labial hoje do jogador do Vasco, do PH, porque o Carille mandava eles ficarem aqui no 3-2-1 ali, né? No 3-2-3-1 ali, entre o meio de campo para a parte esquerda para jogar a bola para o Verratti. Eu fiz a leitura labial do PH. Vamos todo mundo. Eu fiz a leitura labial dele. Vamos todo mundo. É o quê? Para sair mais rápido com a bola. E o que ele fez foi certo. No momento que ele gritou isso, o Vasco fez o 2-1, reagiu. Jogada pela esquerda, um cruzamento do PH, aí o Verratti cabeceou e o Nuno fez o gol. Muito bem trabalhada a jogada. Por quê? O Vasco resolveu jogar rápido. Os próprios jogadores resolveram se unir e fazer mais rápido as jogadas. Foi isso que aconteceu com o Vasco hoje. O Vasco partiu para cima, o Vasco ficou com vontade, com garra, com inteligência, com muita audácia. O Vasco realmente foi feliz. Foi muito mais feliz hoje do que o Santos. O Santos aproveitou uma bobeira lá do Vasco, entendeu? E fez o gol. Foi assim que o Santos fez o gol dele. Só que aquela história, né? Quem tem artilheiro tem tudo, né? Aquela história, o Pedro tem que voltar urgentemente para o Flamengo. Né? Mas eu vou falar Flamengo por último. Né? Então aquela história, tem que dar um jeito, tem que fazer um combinado ali do Vasco para a bola estar sempre com o Verratti. Porque ele sozinho, aquela história, eu gosto de um grande jogador. Batalhador, tem força, tem garra, tem raça, é dos meus. Eu gosto de jogador assim, que parte para cima, que não tem medo, ele se arriscou muito hoje. Inclusive, o Vasco só não tomou o segundo gol hoje por causa dele. Porque ele deu uma segurada lá no jogador do Santos. Ele foi partir com a bola, ele deu uma segurada no cara e marcou falta. Só acho que ele não levou o amarelo, senão não podia ter levado. Deu um esbarrão, o cara caiu. Foi a sorte, entendeu? Se eu não tinha levado o amarelo, com certeza. Mas está de parabéns o Vasco, muito bem articulada a jogada, jogaram bem. Graças ao coletivo do Vasco, não foi o técnico. Não foi o Carille que fez isso. Foram os próprios jogadores do Vasco que tiveram a iniciativa de tomar cuidado e fazer isso. Eu vi. Olha, aquela história. Eu sou tipo, sabe? Meus amigos, eu sou igual o João Saldanha. Eu não observo só um lado, não observo o jogo todo. A minha visão é ampla, não sabe? Eu vou contar uma história, um parênteses rapidinho, antes de eu falar aqui do Botafogo e Palmeiras. Então, vou dar um parênteses aqui. Eu estava uma vez no Maracanã, eu estava do lado dele na cabine da Rádio Nacional, da Rádio Tupi, ele estava no Tupi na época. Estava ele, o Dolce Camargo e o Odemar Torguignon, do lado de assim, e meu pai atrás, eu estava aqui assim. Eu tinha 13 para 14 anos, uma coisa assim. Estava jogando na América e Bangu. Eu me lembro desse jogo. Eduzinho, um gol do irmão, Eduzinho fez 2 gols, o Eduzinho. E o América jogou o tempo todo pela ponta. Ele ficava de um ângulo onde ele via, assim, enviesado. Ele olhava o campo inteiro. Ele falava para mim, garoto, a melhor visão é essa. Assim, do ângulo do escanteio da linha de fundo, você vê toda a jogada, todo o campo. Né? E eu percebi isso hoje. Toda vez que o Vasco vinha com a linha de 3, o Santos vinha com a linha de 5. Então fica difícil você distribuir. Nessa época, o América ele atacava com Flecha, Luizinho, Edu e Gilson Nunes, né, se eu não me engano. Né? É um jogadoraço também. Do América vinha com 4. Às vezes o Bom Sucesso, Olaria, Bangu, vinham 4, combatiam, então botava 5. Então fica mais difícil de você voltar. Os 5 você vai atacando em massa. Aí fica difícil, porque você não sabe por onde correr. E as laterais são bem distribuídas, as pontas são bem distribuídas. Deixa o meio na hora da sobra. Foi isso que aconteceu hoje com o Vasco. Inteligentes jogadores do Vasco. Não foi o Carille, foram os próprios jogadores que fizeram isso hoje.
Parabéns ao Vasco, bonita vitória, merecida vitória. Vamos ver se dá arrancada agora, né, Vascão? Tomara, né? Que esse ano as coisas fluam melhor para vocês, né? Bom, gente, eu vou falar agora do jogo Botafogo e Palmeiras. Vou falar en passant, porque foi um jogo muito corrido, muito disputado. Botafogo, em alguns minutos do primeiro tempo, melhor que o Palmeiras. E no segundo tempo, o Botafogo foi muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras teve 3 chances, que numa delas, no final, esqueci o nome dele agora. O jogador do Palmeiras ia fazer o gol, aí o John, com a coxa esquerda, conseguiu defender a bola. Quase que o Palmeiras faz 1-0, ia liquidar, ia matar o jogo ali. Mas o Botafogo conseguiu. Não sei, aquela história está meio confusa no Botafogo, tá meio, não está organizado no Botafogo, não está montado não. Tem uma hora que o Savarino se desentendeu com o Jesus, se desentendeu lá com o Barbosa, meio estranho, voltava, ia, às vezes atacava, voltava, às vezes estava na direita, às vezes estava na esquerda, quer dizer, deu uma de coringa hoje. Estava aqui jogando todos os setores do campo. Então fica difícil, pô, o cara está aqui, mas que tem que estar aqui, tem que não, pô, tem que estar num lugar só, cara. Escolhe a tua posição e fica. E parte para cima, vai fazendo o teu jogo. Mas aquela história, não adianta. Tentar remar contra a maré vai ficar difícil. O Botafogo precisa de mais organização. O Botafogo precisa ser mais centralizado. O Botafogo precisa de mais jogadas ensaiadas. Não está tendo. O Botafogo não está tendo isso. Está tendo, sim, uma grande falha de marcação. O Botafogo hoje, 3 vezes, o garoto do Palmeiras Estevam passou que nem um carro de Fórmula 1. Toda hora disparava. E quase que o Botafogo toma 2 gols hoje. Um atrás do outro. E a linha de defesa de volta, a linha de defesa do Botafogo, os 3 aqui, o Barbosa, o Arthur e o outro lá, o nome dele? Patrick de Paula. Ficaram de volta. Um ficou. O Patrick de Paula era para estar muito bem. Eu não sei o que aconteceu com ele. Está com cãibra, se machuca, cansa. Então, quando o jogador está assim, é melhor você não colocar ele, coloca outro. Coloca outro para jogar. Aí vai ficar difícil. Dessa maneira vai ficar muito difícil. Não vai ficar fácil, não. Vai ficar numa situação periclitante. Horrorosa. Vai ficar feia a situação dele. Muito feio. Escuta o que eu estou falando para vocês. Tem que ensaiar mais, tem que ter jogada mais organizada, tem que ter mais distribuição de jogo, senão a coisa vai ficar difícil para o Botafogo. Né? Agora eu vou falar do Fluminense Futebol Clube, que foi para Fortaleza aos 3 minutos. 3 minutos de jogo. Levou um gol bobo. Bobo. Lembra que olha só, o Fábio, eu queria saber quem curtiu na cabeça dele, quem sabe ser jogando, quem sabe dar passe. Porra, dá um chutão, cara, então manda para quem sabe. Agora, o mais incrível que foi o zagueirão, né? Não vou nem falar o nome, porque eu não quero polêmica. Eu não estou aqui para torcer por ninguém, né? Já vi, eu estou aqui para comentar. E nem jogar o culpa em cima dos outros. Mas fale do zagueiro, monstro, é um monstro. E do Fábio. Fortaleza roubou a bola, foi lá e fez o gol, 1-0. A saída de bola do Fluminense é uma tragédia. Pode estar, desde a época do Diniz. Ó, entrou o Diniz, mano, pode ser quem for. É uma tragédia a saída de bola do Fluminense. Fábio não sabe break, não sabe, não ensaiam isso. A gente quer fazer a saída de bola do Flamengo. Pô, o Flamengo está muito bem ensaiado. A saída de bola do Flamengo é muito bem ensaiada, não pense não. Muito bem ensaiada. Felipe Luiz ensaia direto isso aí. Porque o europeu joga assim. O Felipe Luiz tem até essa leitura. Né? O Fluminense não tem, não adianta. Fica difícil a situação. Jogar assim, a minha bomba, não se sabe. Né? Para quem vai entregar, para quem vai bater, como é que vai jogar, como é que vai lançar. Aí fica difícil. Não tem como fazer isso. Infelizmente não tem. Nós sabemos disso. Muito difícil o Fluminense ficar... Fluminense, sinceramente, Fluminense do Campeonato Carioca para cá, está lá mesmo. Não melhorou em nada. Melhorou em nada, não. E aquela história já era de se esperar a demissão do Mano Menezes, né? Um cara experiente, ficar batendo boca com o jogador do Flamengo, né? Ficar gritando. Está um pouquinho velho para isso.
né? Técnico de postura, acho que nem o Felipe Luiz, que é novo, está dando exemplo para ele, ó, na dele, calado. Reclama quando tem que reclamar, necessário e pronto, acabou. Reclama com o time, não fica batendo boca com a arbitragem, nem falando nada para outros jogadores. Você nunca vai ver o Felipe Luiz fazer, até porque ele tem educação, né? A educação dele vem do Sul, né? E você vê, o Mano Menezes é do Sul, mas é muito mal educado, é grosso que sei lá o quê. Então, não adianta ser assim, entendeu? O Filipão era outro, o Scolari era outro também, bem grosseiro também, sem educação nenhuma. Então fica difícil de pensar, manter um cara desse jeito, entendeu? Futebol truculento, amarrado. Ele quis fazer isso contra o Flamengo, só que no primeiro jogo o Felipe Luiz foi mais esperto. Ganhou o campeonato com merecimento, ia ganhar o segundo jogo também. Tiveram muita sorte, o Flamengo ia dar uma enfiada no Fluminense. Porque jogou com o pé no freio, né? Bom, mas eu estou falando de Flamengo agora, Flamengo Internacional, né? Vou falar Flamengo Internacional. Já passou o Fluminense, tomara que dê certo aí com o novo técnico, venha, não sei o que vai vir, mas tomara que dê certo. Bom, Flamengo Internacional, vou falar rápido, dar um resumo do jogo. Um jogo estratégico, bem jogado, bonito jogo, tanto o Flamengo quanto o Internacional, duas escolas excelentes de futebol, dois técnicos maravilhosos, tanto o Felipe Luiz quanto o Roger, muito bem jogado futebol, muito para cima, bacana, bem disputado. Felipe Luiz, em nenhum minuto ele quis trancar a defesa do Flamengo, para cima o tempo todo, jogando bola o tempo todo. E o Felipe, ele tem que corrigir urgentemente essa jogada. Já é o quarto gol que o Flamengo leva desse jeito. O cara cruzou de uma ponta para outra na pequena área, na grande área, o cara joga, vendo que bem e caçar para fazer o gol. O Flamengo tem que ficar esperto, vem de primeira e faz o gol do Flamengo. O Veguete fez um gol assim, o Bruno Henrique do Internacional já fez um gol assim, levou um gol assim no campeonato Carioca, acho que foi não sei se foi do Maricá ou se foi do Boa Vista, levou um gol assim, entendeu? Essas jogadas tem que ser, sabe, são jogadas ensaiadas, tem que saber jogar. Senão vai ficar difícil a situação do Flamengo. Não pode jogar dessa maneira, entendeu? Sorte ao Mengão também, sorte para os cariocas, né? E tomara que agora realmente deslanche na próxima rodada, beleza? Até porque no meio da semana tem campeonato, tem Sul-Americana e tem Conmebol Libertadores, tá bom? Gente, antes de eu encerrar aqui, como eu falei para vocês, hoje é o último domingo do mês, penúltimo dia do mês, né? Eu estou aqui com os bonés, né? Aí, o telado e o fechado, né? Acabou, né? Acabou a promoção do boné. Vou ser bem franco com vocês, não sorteei ninguém, tá? E o mês que vem é o mês das canetas. Mês das canetas, tá? Como eu prometi a vocês, já fiz daqui os bonés, das canetas, e no outro mês de maio será das canecas. Então, gente, paciência, né? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou, não posso fazer nada. Os bonés estavam aqui à disposição de vocês, e eu vou me despedir, inclusive, com ele, para vocês saberem que vocês marcaram toca e perderam o boné. Beleza? Tá bom? Uma linda semana para todo mundo, alto astral sempre, tá? Tudo de bom, saúde plena para todo mundo, uma semana maravilhosa, tá? Que tudo dê certo sempre. Outra coisa, vai aqui dar um olho demais. Não se esqueça, porque aqui cada vez mais este é o seu canal, tá certo? Porque aqui o torcedor sempre teve voz. Meu muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí. Valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho do Torcedor.